Alô pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Intensivo de Metas, Meta Analysis Academy, onde nesse vídeo nós vamos falar sobre erros comuns na hora de enviar o resumo para um congresso. Então você fez todo o trabalho de uma revisão sistemática e meta-análise, preparou o seu texto ali para mandar para o congresso de cardiologia, de gastroenterologia, de cirurgia. Então você não pode cometer erros básicos, elementares, que vão diminuir a sua chance de ter o trabalho aceito. E ao longo da minha experiência em corrigindo centenas, milhares de abstracts, seja para os próprios congressos como o American College of Cardiology, seja dos nossos alunos no Meta Analysis Academy, eu preparei uma lista aqui de 10 erros comuns que autores, que estudantes, que médicos cometem na hora de enviar os trabalhos para esses grandes congressos. Então esse vídeo será dividido em duas partes. Nessa primeira parte nós vamos fazer os 5 primeiros. Então se você não quer perder vídeos sobre esse tema, se inscreva no canal e deixe o joinha, deixe o like aqui no vídeo para não perder vídeos semelhantes a esse. Então vamos lá, 10 erros comuns na hora de enviar o seu resumo, o seu abstract para um congresso relevante. Erro número 1, esquecer de adicionar as unidades nos desfechos contínuos. Então quando você tem um desfecho que é binário, como por exemplo a incidência de AVC, de infarto, esses desfechos, a medida de associação, ou seja, o risco relativo, o odds ratio, o hazard ratio, essas medidas de associação não têm unidade. Mas quando você está falando de desfechos contínuos, a medida de associação em meta-análise é o mean difference, ou diferença média entre os grupos. E essa diferença média, esse mean difference, quando é um desfecho contínuo, ela tem unidade. Então, se o seu desfecho é perda de peso, pressão arterial, débito urinário, então são exemplos de desfechos contínuos que têm unidades. Então, olha o exemplo recente que uma aluna mandou para a correção do nosso time no Meta Analysis Academy, e aí essa medida de associação aqui era de pressão arterial. Então houve uma diferença média entre os grupos de 3,2. Mas 3,2 o quê? Milímetros de mercúrio. Então estava faltando essa unidade aqui. Tem que adicionar a unidade na hora de escrever o seu abstract e no texto também, claro, para desfechos contínuos. Erro número 2, figuras sem títulos descritivos. Esse é um erro de iniciantes, é um erro amador, que é colocar o forest plot com um título que tem só o nome do desfecho. Então, por exemplo, o desfecho de infarto do miocárdio, IAM. Então não é assim que você coloca o título do seu forest plot, ele precisa ser um título descritivo. Então você vai escrever em pacientes com condição X, a incidência de infarto do miocárdio, a incidência de IAM foi reduzida no grupo A comparado ao grupo B. E você poderia até colocar o valor P no título, mas isso é opcional. Então você vai colocar no título a intervenção, o controle, qual foi o desfecho, qual o resultado do desfecho, se é significativo ou não, se teve diferença ou não, e possivelmente até a população. Ou seja, o título vai contar a história toda do gráfico. Quem é a população, quem é a intervenção, quem é o grupo controle, qual o desfecho, teve resultado positivo ou não. Então aqui um outro exemplo disso aqui, recentemente um aluno mandou para o nosso time de correção, mandou essa figura aqui, figura 1A, Medication Adherence, adesão ao tratamento medicamentoso. Isso aqui não conta a história toda, só fala qual que é o desfecho. Um título muito melhor, né, o feedback que nós passamos, uma sugestão seria: a adesão ao tratamento medicamentoso foi significativamente melhorado, aumentado, em pacientes tratados com a intervenção comparado ao grupo controle. Então isso aqui melhora, reforça, deixa mais interpretável o seu forest plot. Erro número 3, figuras demais. Então eu gosto de ensinar um truque, um hack para os alunos do Meta Analysis Academy para trazer mais figuras para os abstracts. É comum em grandes congressos nacionais e internacionais você poder enviar uma figura, só uma figura. E aí eu falo para os alunos, olha, você pode mandar uma figura que tem duas partes, uma figura 1A e uma figura 1B. E isso vai te ajudar a contar a história com mais imagens, que sempre agregam valor. O erro que eu tenho notado é o oposto, os alunos colocarem muitas figuras.
Então, se você for utilizar essa ferramenta de ter ali duas figuras, evite colocar figuras demais. Não coloque figura 1A, 1B, 1C, 1D. 4 figuras em um abstract é demais. Então coloque no máximo uma ou duas figuras no seu abstract. Então esse é o erro número 3, o uso excessivo de figuras. Nem todos os desfechos no seu abstract precisam de um forest plot, escolha um ou dois desfechos principais. Erro número 4, começar a frase com numerais. Então, um exemplo recente aqui de um aluno do Meta-Analysis Academy começou a frase com 1421, 1421, allogenic transplants were performed. É melhor, você não deve começar a frase com numerais assim. É melhor você falar there were 1421 allogenic transplants. Número 5, a introdução muito longa. Olha, naturalmente, quando você for mandar o seu abstract para um congresso nacional ou internacional, você vai seguir as normas do congresso de tamanho, 250 palavras, 300 palavras. Só que além de seguir essas normas de número de palavras ou caracteres, você também deve se atentar à proporção, a subdivisão, onde você coloca essas palavras. A introdução deve ser curta, então você não deve colocar um texto excessivo na introdução. A introdução deve ter 2 ou 3 frases, no máximo 4 linhas, geralmente. Você não deve colocar uma introdução muito longa. Você deve focar a introdução do abstract, do resumo, simplesmente na controvérsia sobre o assunto. Por que é relevante fazer essa revisão sistemática e meta-análise? Esse é o seu objetivo ali na introdução. Então, existem outros erros comuns. Nós vamos falar em outra parte desse vídeo sobre os erros 6 a 10. Então, se inscreva no canal para não perder vídeos futuros sobre esse tema de escrita científica, revisões sistemáticas, meta-análise e como você pode aumentar a chance dos seus trabalhos serem aceitos em grandes congressos mundiais ou grandes revistas. Te vejo em breve para a parte 2 desse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui e deixe sugestões também para temas futuros de discussões em nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!